noite, meus irmãos. Nós estamos iniciando o nosso tratamento espiritual e nós vamos ler uma mensagem chamada Vencer. Vencer. Resguarda a consciência sempre limpa de culpas. Ante as provas da vida, não esmoreças nunca. Se vieste a cair, ergue-te e recomeça. Cultiva no trabalho a bênção de teu pão. Lembra a regra da paz. Ama e perdoa sempre. Estende o bem a todos e vencerás com Deus. Emmanuel. Então vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, serenando os nossos pensamentos, o nosso coração. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que estenda suas bênçãos de amor e de misericórdia sobre mais esta noite de reflexões, de aprendizado, para relembrarmos o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Ampara-nos, Senhor, amparando todos os nossos familiares que convivem conosco ou aqueles com quem encontramos no dia a dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Então, nesta aula número 3 do nosso tratamento espiritual, nós já vimos sobre a influenciação dos espíritos sobre os nossos pensamentos, como eles conseguem nos aprisionar de acordo com aquilo em que nós temos alimentado dentro de nós mesmos. Na aula 12, nós vimos muito sobre as maneiras de identificarmos quando estamos sob um processo obsessivo. E agora, na aula 3, nós iremos também reforçar um pouco mais sobre a nossa conduta, a maneira com que deveremos agir, não só durante o nosso tratamento espiritual, mas também durante todo o nosso convívio familiar, no trabalho, seja onde ele quer que ele seja. Então, como nos libertarmos de um processo obsessivo ou de uma obsessão? Então, o Espiritismo veio ensinar o processo de libertação, o modo de se libertar de todas as servidões inferiores. Então, a professora Sueli Caldas Schubert trouxe nesse livro essa reflexão, obsessão e desobsessão, e fica também este lembrete a nós de como que é possível, através do Espiritismo, aclarando as nossas mentes, trazendo para nós reflexões profundas no nosso ser, como que nós podemos nos libertar dessas servidões inferiores. Servidões inferiores essas, ainda, infelizmente, alimentadas por nós mesmos e reforçadas por aqueles espíritos que participam do nosso dia a dia e percebem em nós a maneira real de agir e de pensar, influenciando daí dos nossos pensamentos. Então a gente faz também uma reflexão sobre Jesus, quando ele nos diz que ele é a porta. Então Jesus nos traz este momento. Ele fala: eu sou a porta, a verdade vos fará livres. Agora nós temos que lembrar também que Jesus, quando ele se refere ao termo porta, lembremos da passagem da porta estreita, não é mesmo? E essa porta estreita, ela é uma porta de acesso àqueles que mais se esforçam por dominar essas más tendências, essas más servidões, essas servidões inferiores. Então a porta estreita, ela é uma porta que ela é difícil de nós entrarmos por ela ainda, porque nós ainda muitas das vezes nos submetemos aos nossos caprichos individuais, ligadas ainda ao nosso orgulho e à nossa vaidade, ao nosso egoísmo. Então, quando Jesus fala que a porta estreita é a porta da verdade que nos fará livres, é a isso que ele está se referindo, que nós devemos nos esforçar muito, nós devemos trabalhar muito pela nossa melhora individual, pela nossa melhora moral, espiritual, para que nós consigamos ter acesso a esta porta, passar por ela, e como o nome já fala, ela é uma porta estreita, então nós teremos dificuldades de atravessá-la, porque para passar por elas nós temos que ficar menores, nós temos que nos fazer menores, isto é, sermos mais humildes, sermos mais subservientes à vontade de Deus
e não com a nossa grandeza de orgulho, de ego, de egoísmo e todas essas más tendências que a gente vem se livrando aos poucos no decorrer das existências. Então, quais os meios de se combater a obsessão ou o processo obsessivo? O fortalecimento da alma é uma das maneiras, um dos meios de se combater este processo, fazer com que isso deixe de existir na nossa vida. Então, Allan Kardec, no livro A Gênese, traz ali para nós essa reflexão. Para se evitar as doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir contra a obsessão, é mister fortalecer a alma. Daí a necessidade de o obsidiado trabalhar pelo seu próprio melhoramento. Então fica essa reflexão para nós que Kardec traz no livro A Gênese. Da mesma maneira com que a gente tem que cuidar do nosso corpo, como diria Jesus, cuidai do corpo, mas também cuidai do vosso espírito, faz com que a gente lembre-se que da mesma maneira com que a gente se exercita, com que é necessário uma caminhada, um exercício físico para nós não cairmos no sedentarismo e termos dificuldades com o corpo físico, nós também devemos fazer o mesmo processo para a nossa alma, isto é, fortalecê-la através de orações, através de bons pensamentos que emanam e permanecem em torno do nosso próprio espírito, do nosso próprio corpo, fortalecendo e fortificando assim a nossa alma para futuras dificuldades que se nos apresentarão com certeza, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, onde em um determinado momento elas irão aparecer para nós. E por mais que o nosso corpo estiver forte, por mais que nós tenhamos uma força física extremamente avantajada, nós podemos sucumbir a uma fraqueza da nossa alma, a uma fraqueza do nosso espírito, tornando-nos assim mais acessíveis ainda aos maus pensamentos, às influenciações negativas. O hábito da prece. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Então nós, ao fazermos uma oração, ao tornar isso um hábito, ou seja, algo tão natural quanto o próprio respirar, nós iremos estar também exercendo influência e positiva sobre esse espírito que nos julga momentaneamente ali como um inimigo por dificuldades no passado que tivemos juntos e agora ele o quer cobrar de nós. Então, através da prece, da oração, nós podemos fortalecer a nossa alma, podemos fortalecer o nosso espírito e através da ação e da eficácia da prece, ela irá chegar aos ouvidos e ao coração daquele que se julga ali o nosso inimigo, fazendo com que ele entre num processo íntimo de reflexão para que ele volte, como diria Jesus em sua passagem, na passagem do filho pródigo, para que ele volte à casa do Pai. Não é isso? Isso Allan Kardec trouxe para nós também no livro A Gênese. E a autoeducação, extremamente importante também como um meio de combater essa obsessão ou um processo obsessivo. Nossas mentes, como os nossos corações, devem estar sempre ocupados com o que é puro e bom, de modo que não haja lugar para o que é impuro e mau. Isso está no livro Nas Pegadas do Mestre de Vinícius. Então, esse processo de autoeducação é uma maneira de nós combatermos esse processo obsessivo. Nós nos educando para o bem, ao identificarmos um pensamento impuro e mau e tendo a força moral dentro de nós para repelir este pensamento e trazer ao lugar dele um pensamento bom ou ainda uma ação boa, isso irá fazer com que esse processo de autoeducação vá se fortalecendo aos poucos. Então, ao receber um mau pensamento, ao receber uma má influenciação, nós poderemos combatê-la com mais facilidade se no mesmo instante nós nos centralizarmos e focarmos em algo bom, em algo puro, mudando assim o nosso padrão mental, a nossa vibração momentânea ali,
entrando novamente em reequilíbrio das nossas forças da alma, das nossas forças do pensamento. O homem e a sua vontade, Kardec trouxe também em uma reflexão na Revista Espírita, que por sua vontade pode sempre o homem sacudir o jugo dos espíritos imperfeitos. Se o constrangimento chegou ao ponto de paralisar a vontade, então a vontade de uma terceira pessoa pode substituí-la. Então, a vontade, essa força interior que vem de cada ser humano, de cada espírito, e que ela pode ser exercitada, essa vontade, e quanto mais nós vamos nos espiritualizando, mais essa nossa vontade se volta para o bem, nós vamos conseguir, através desse domínio, dessa autoeducação do nosso querer, nós vamos conseguir nos livrar, ou quando nós já estamos inseridos num processo obsessivo, ou nós vamos conseguir nos imunizar aos processos de obsessão. Então, quando nós fazemos isso por conta própria, isso já é um passo, já é uma mostra de que nós estamos no caminho certo. Mas quando ainda nós não conseguimos, por nós mesmos, ter bons pensamentos, ter boas ações, terminar sequer uma prece, nos centralizar em estudos edificantes, nós vamos precisar da ajuda de terceiros. E é aí que a nossa presença, o tratamento espiritual, inclusive por intercessão, isto é, nós fazendo o tratamento por outra pessoa, ele se torna uma ferramenta muito importante, porque um grupo é como o feixe de varas, um grupo orando por nós, todos eles em comum pensamento de que nós melhoremos, de que nós nos fortalecemos, de que nós vamos passar por aquela situação, este grupo orando por nós pode trazer esta melhora íntima, inclusive imperceptível aos nossos olhos, mas podendo alcançar aqueles espíritos que estão momentaneamente conosco ali. Como poderemos nos livrar da obsessão? Um outro meio ou uma outra forma é a reforma íntima. Então, antes de qualquer esforço externo, se há que dispor o paciente à renovação íntima, intransferível ao esclarecimento, à educação espiritual, a fim de que conscientizem-se das responsabilidades que lhes dizem respeito, dando início ao tratamento que melhor lhe convém, partindo de dentro para fora. Então, por mais que as outras pessoas possam fazer orações por nós, e isso tem um alcance e uma força imensa de nos trazer melhoras, no final de tudo, a nossa melhora íntima, a nossa melhora moral, espiritual, depende de cada um de nós. Porque a responsabilidade pelos nossos atos, essa responsabilidade ela é intransferível, ela é de nós mesmos. Assim como os méritos conquistados ao superar as dificuldades, superar um momento difícil de sofrimento, de dor, de ansiedade, esse mérito de passar por todas as circunstâncias negativas, esse mérito, ele também é de cada um de nós. E ele pode ser compartilhado com as pessoas que nos fortaleceram no meio do caminho, não é? Como se fôssemos um time ali, todo mundo jogando, mas ao passar a bola para o centroavante, ele que faz o gol, mas ele não fez sozinho, foi um trabalho em equipe. E nesta equipe nós devemos sempre que lembrar, principalmente do nosso Mestre Jesus, que é um médico de nossas almas, que é o roteiro certo, o seu comportamento é um exemplo para todos nós e nós devemos ao máximo, nos momentos de dificuldade, de impaciência, lembrar da maneira com que ele agiu e tentar, no máximo das nossas potencialidades, fazer o mesmo. A reforma íntima, como o próprio nome diz, ela é uma quebradeira nossa, né, interna, do nosso orgulho, da nossa vaidade, das nossas imperfeições morais que ainda reinam em cada um de nossos pensamentos.
Então essa reforma, ela é essa quebra do velho eu, do somente para mim as coisas. E aí, conforme a gente vai se dedicando a esta reforma íntima, isto é, focando na pessoa que éramos ontem para sermos melhores hoje, e isso diariamente vai fazendo com que a gente se melhore, porque nós vamos criando como se fosse espelhos de nós mesmos, e ao olhar para trás, nós não vamos estar satisfeitos com aquilo que aparece no espelho. Então nós vamos nos esforçar para sermos melhores, para olhar no espelho e falar assim, não, hoje eu estou satisfeito comigo mesmo, porque hoje eu não magoei ninguém, hoje eu não tive maus pensamentos e assim por diante. O culto do Evangelho no lar, ou seja, a oração em família, a reunião em família também é um meio de combater essa obsessão ou processo obsessivo. Então, em dia e hora marcado, em hora certa para o estudo do Evangelho e oração em conjunto. Quando o Evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a família recebe o benefício da comunhão com o alto. Então nós temos até ali exemplificado, através daquela imagem, o que acontece durante o culto do Evangelho no lar, visto do plano espiritual. Então quando nós nos propomos a fazer uma oração, a parar tudo o que nós estamos fazendo, sejam afazeres domésticos, seja uma conversa, seja uma visita que chega em hora não marcada às vezes, nós paramos tudo para nos conectar com Deus. Nós vivemos para nós durante a semana toda. Nós trabalhamos, nós descansamos, nós comemos, bebemos e a única coisa que se pede para este momento do culto do Evangelho no lar são de 15 a 20 minutos com Deus e com Jesus. É um momento em que nós paramos toda a nossa atividade para nos centralizar e focar na oração. E através do culto do Evangelho no lar, que é essa oração em família, onde nós todos paramos, sentamos na mesa, trazemos um copo com água, fazemos a leitura de uma mensagem, a prece inicial, a leitura e reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, ou aquele que estiver ao nosso alcance, de preferência o Novo Testamento. Nós fazemos então uma conversação sobre o tema ali lido e estudado. Logo após, nós pedimos aos benfeitores nossos para fluidificar a nossa água, abençoando e colocando ali o remédio para as nossas mazelas morais e espirituais, fazendo com que isso nos fortaleça no nosso íntimo. E após, então, a fluidificação, nós encerramos com a prece. Isso é o culto do Evangelho no lar. Algumas pessoas fazem ele 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, enfim. Mas é um momento em que nós deixamos de pensar em nós mesmos para pensar em Deus, para pensar em Jesus, sendo que aquilo ali vai trazer benefício para a nossa casa, para o nosso lar, e ali, como está demonstrado na imagem, os nossos vizinhos. E aí é onde os espíritos obsessores que nos estão rodeando no momento, eles possam ser atendidos pelo plano espiritual, ou ainda aqueles que não querem, aqueles que não se sentem atraídos ainda pelo Evangelho, pelo amor de Deus, eles são respeitados na sua vontade de sair dali. Então, simbolizado naquele cidadão mais à nossa direita, né, saindo do lar. Daí, conforme a gente vai realizando o culto do Evangelho no lar, nós percebemos essa melhora vibracional em nosso ambiente doméstico. A caridade também é um meio de combater ou de nos fortalecer diante de um processo obsessivo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes, não mais aí ódios nem ressentimentos. Então, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz a importância da caridade. Então, essa caridade, tanto material
quanto e principalmente a caridade moral, não é? Identificada esta caridade através do exercício das nossas virtudes com aqueles que nos rodeiam, com aqueles com quem a gente convive no dia a dia. Lembrando que, da mesma maneira com que a gente age e devemos agir com caridade perante o próximo, nós também devemos pensar o seguinte, que nós também devemos fazer com que esses ajam para conosco com caridade. E se esta pessoa ainda não encontra-se em situação, aí é que nós devemos exercitar mais ainda a indulgência, a paciência, a compreensão da capacidade daquela pessoa de praticar a caridade para conosco. Ao fazer isso, nós estamos praticando esta caridade. Leituras edificantes. O livro espírita é sempre amigo disponível para dialogar conosco, ensinando-nos o melhor caminho para a aquisição de paz e da felicidade que aspiramos a encontrar. Então, através da leitura de livros que nos fazem refletir sobre o bem, sobre o belo, para as coisas boas, isso vai fazer com que a gente se fortaleça, sendo que, através de uma simples leitura de uma história ou de um livro espírita, de um romance, nós podemos encontrar ali fontes, histórias, casos, algo parecido com os nossos, com aquele momento que nós estamos passando, com aquela vivência que nós estamos tendo, e podemos perceber da maneira com que o personagem, a pessoa, age. Nós devemos, pelo menos, nos espelhar nas suas condutas e tentar, ao mais próximo, agir conforme a caridade, conforme o bem, trazendo para a nossa vida, no futuro, os mesmos resultados, as mesmas melhoras íntimas. Então, através do livro, através da leitura, nós também temos um momento em que nós em que nós damos um pause em tudo o que nós estamos vivendo para nos centralizar naquela história, naquele caso, fazendo assim a gente aumentar a nossa concentração, fazendo com que lá no futuro nós tenhamos mais força para agir diante de uma influenciação mental, parando para refletir primeiro, acalmando-nos e futuramente agindo, e não agindo por impulsos, trazendo assim dificuldades familiares, dificuldades no trabalho, dificuldades com o próximo. O curso, ou seja, o estudo também é muito importante, porque efetivamente não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Quem aspire entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar, porque novamente, no estudo é que nós teremos as fontes certas, as fontes límpidas do verdadeiro ensino dos Espíritos, da verdadeira conduta moral que a gente deve ter, com que a gente deve espelhar, não é? Porque tudo o que a gente fala, tudo o que a gente transmite através da conversação, através da exposição, pode conter algo pessoal, pode trazer cunhos ali, opiniões pessoais, e no livro não, através do estudo não. Através do estudo nós vamos beber na fonte limpa, né, dos verdadeiros ensinos da vida espiritual, e com isso nós vamos ter uma melhor base, um melhor conhecimento para agirmos diante das situações. Novamente, a prece, a oração, porquanto desdobrada na ação superior, representa a psicoterapia antiobsessiva mais relevante, que está ao alcance de toda e qualquer pessoa responsável de boa vontade. Então, a oração, a prece, ela tem uma vantagem sobre todos os outros meios, porque de qualquer instante, de qualquer momento, nós podemos acessá-la, não é? Diferentemente de um livro, que às vezes nós precisamos levar ele para o local para ler, ou às vezes acaba a bateria do nosso telefone e nós não conseguimos ler. A prece não. A prece nós podemos acessá-la, invocar os benfeitores, chamá-los para nos auxiliar, para nos fortalecer a qualquer momento. Lembrando que eles farão com que essa prece chegue até Deus, nosso Pai.
que é o Senhor da vida, que é o Senhor da bondade e da soberana justiça. Bom, finalizada esta parte de reflexão, para quem está na terceira semana de tratamento, o que você deve fazer agora? Você deve retornar à triagem para fazer a avaliação, ou seja, é um retorno médico para a alta do tratamento ou ainda para a continuação deste ciclo de tratamento, daí um ciclo mais especializado, o que será informado para você na triagem. Então você que está finalizando hoje, você fará o retorno e agora nesta fase online aqui do Lar Maria de Lourdes, você estará muito provavelmente agendando esta triagem por telefone, em que você será atendido via online da sua casa, da mesma maneira com que a gente está aqui, né, transmitindo esta orientação. E aí você vai passar pela triagem, vai passar pela conversa com um triagista, vai expor como foi o seu tratamento e se você sente que foi bom, que adiantou, ou ele vai te orientar a até mesmo uma possível continuação deste tratamento espiritual. Lembrando que algumas das opções de nossa casa para também fortalecermos mais ainda diante deste tratamento são os cursos de doutrina espírita, as reuniões públicas todas as terças-feiras, as campanhas de fraternidade Alta de Souza, que são aos domingos, os trabalhos assistenciais, que são sábado e domingo, mas que momentaneamente estão paralisados, né, até ordem aí das autoridades sanitárias e das autoridades governamentais, certo? Vamos fazer então esse momento final lendo este trecho sobre Jesus. Aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de desobsessão natural. Conquanto emparedado no casulo carnal, torna-se o espírito livre, que pode flutuar além das vicissitudes, em perfeita alegria, ante a primavera eterna do mundo espiritual, de que já participa na busca do sol do amor, que é o supremo governador da terra, nosso modelo e guia, Jesus. Então, Eurípides Barçanufo, no livro Sementes de Vida Eterna. Então, para finalizarmos, nós fazemos então essa reflexão trazida pelo nosso próprio mestre. Assim, brilhe diante dos homens a vossa luz. Jesus, no Evangelho de Mateus. Então, nós vamos finalizar com mais uma oração, este momento de tratamento espiritual. Agradecendo a Deus a oportunidade da vida, a bênção, Senhor, de mais uma encarnação. Ampara-nos a todos nós, amparando os nossos familiares, nossos amigos. Auxilia-nos, Senhor, na busca íntima da nossa melhoria, da nossa reforma, Senhor, de pensamentos, para que nós possamos a cada dia sermos melhores do que fomos ontem. Esteja conosco, nos amparando a todo momento. Graças a Deus, Senhor, que assim